Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia há mais ou menos uns 15 anos. Atualmente estou trabalhando também com baralho cigano e numerologia cabalística. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês um resumo assim da minha análise do mapa da Amy Winehouse. Por que que eu escolhi a Amy Winehouse para a gente dar uma olhada no mapa? Bom, primeiro que eu fui fã dela, né? Porque o trabalho dela ainda continua aí. E também porque ela tem uma influência muito forte do planeta Netuno no mapa dela. Netuno é um planeta que ele rege, né? As artes, a música, o cinema, a pintura, a espiritualidade, a devoção espiritual, e também ele vai falar do abuso de drogas, do abuso de álcool, remédios, né, psicotrópicos, depressão, insegurança. E por que que eu estou falando de Netuno? Porque Netuno está em Peixes já faz algum tempo, alguns anos, e a gente vai ter a conjunção de Júpiter com Netuno em abril, né? Então, essa conjunção, óbvio, vai ter o lado luz e sombra, como tudo na vida. A gente vive aqui na terceira dimensão na Terra, que tem polaridades, né? Uma das leis para estar aqui na Terra é a polaridade. Então, a gente tem o escuro e o claro, a gente tem homem e mulher, a gente tem altos e baixos, a gente tem o dia e a noite, o bem e o mal, e assim por diante, né? A gente vive na dualidade, é uma das leis de estar na Terra, a dualidade. Então, eu vou aqui dividir esse mapa aqui netuniano, né? Ela é uma pessoa netuniana. Vou dividir esse mapa netuniano aqui para vocês verem como que a gente faz uma análise astrológica, né? Caso vocês um dia tenham interesse em saber como que vocês, com que influências planetárias vocês nasceram. Então, eu vou aqui dividir a tela para mostrar o mapa da Amy para vocês. Bom, esse daqui é o mapa da Amy Winehouse, que nasceu no dia 14 de setembro de 83, às 22 horas e 25 minutos, em Enfield, Inglaterra, e ela nasceu num horário de verão. Bom, tá aqui o mapinha dela, tem aqui o ascendente em Gêmeos, igual a mim. Ela tem uma lua 0 graus de Capricórnio em conjunção com Netuno. Isso daqui já vai falar muito sobre a vida dela, sobre a infância dela, né? Então, vamos começar aqui. A gente começa numa análise astrológica primeiro a ver a personalidade da pessoa. Então, a gente dá uma olhada no ascendente. Sempre que eu abro um mapa, eu vejo primeiro o ascendente. Vejo a posição do Sol, né, que no caso dela é no signo de Virgem, e vejo a posição da Lua. Aí eu vou ver os aspectos, que são esses tracinhos aqui, os aspectos que esses planetas recebem, a casa que esses planetas estão, e tudo isso tem um significado na vida da gente, né? Então vamos ver aqui. Então ela abre aqui com ascendente em Peixes, né? Com o nó do norte aqui, no ascendente dela. Então, assim, as pessoas com ascendente em Gêmeos são curiosas, são sociáveis, gostam de conversar sobre amenidades, gostam de conversar sobre tudo um pouco. Então, eles têm aquele conhecimento, às vezes, que as pessoas falam que é um pouco superficial sobre tudo, porque para o geminiano o importante é ter uma boa conversa. Então, eles sabem de tudo um pouquinho, né? Tanto para pessoas com Sol em Gêmeos, Lua em Gêmeos ou ascendente em Gêmeos. Quando a pessoa tem um ascendente em Gêmeos, essa forma sociável, curiosa, simpática, se mostra como uma máscara social. Quando eu falo máscara social, eu não quero dizer nunca que é uma falsidade da pessoa. Não, gente. O ascendente da gente é parte nossa também. Mas é uma máscara no sentido mais de como a gente se projeta no mundo, né? Como a gente se coloca no mundo. Então, ela se coloca de uma forma geminiana para todo mundo. Sociável, curiosa, gosta de conversar sobre tudo, sobre todas as coisas, gosta de saber sobre tudo um pouco. Então, assim,
isso já vai ter aí um significado na vida dela, né? Da curiosidade, de voltar a atenção para o social. Está aqui nos termos egípcios de Marte, né? Então já vai mostrar que ela é uma pessoa também cheia de iniciativa, uma pessoa que foi atrás das coisas que ela queria na vida, né? Aqui tem também um nó do norte que vai falar que a tarefa dela, o dharma dessa vida dela, era se voltar mais para si mesma, para suas questões pessoais, cuidar do seu corpo físico. O ascendente vai falar do nosso corpo físico, a casa 6 vai falar das doenças, né, que a gente pode ter ao longo da vida, e a casa 1 ela fala da nossa estrutura física, do nosso corpo físico. Então, ela veio nessa vida com o dharma de cuidar do corpo físico dela, cuidar dela mesma, cuidar da mente dela, das emoções, voltar a atenção para si mesma. E ela, no final, acabou que ela não conseguiu, né, gente? Ela acabou morrendo por uso de drogas. E aí a gente vai aqui também dar uma olhadinha no Sol em Virgem, né, da Amy. Então, assim, é um Sol em Virgem de quinta casa, já mostrando, assim, a alma de um artista, né, de uma pessoa com dons artísticos. A quinta casa, ela é governada pelo signo de Leão, então vai falar daquilo que a gente quer mostrar para o mundo, né? Aquilo que está no nosso coração, a nossa criatividade. Como que é a criatividade dela? É uma criatividade virginiana, é uma criatividade onde ela se cobrou muito por ser perfeita, para fazer tudo direito. Ela tinha uma rotina, uma dedicação àquilo que ela amava, à arte que ela fazia. Né? Então, ela era muito exigente consigo mesma, provavelmente muito autocrítica com ela mesma. E isso acaba sempre gerando uma insegurança, uma baixa autoestima, porque quando a gente tem ideais de perfeição muito altos, eles são inexistentes, né, pessoal? Essa idealização, ela é idealização, ela não existe na matéria, na vida material da gente. A gente sempre vai ter algum erro, alguma imperfeição. E o problema desse Sol em Virgem aqui na Amy é que ela provavelmente ela não perdoou os pequenos erros, ela se cobrou muito, ela se criticou muito, ela era o pior juiz dela mesma, né? A gente tem também aqui um Mercúrio em Virgem, que está também no signo de Virgem, que está em movimento retrógrado, tem aqui esse Rzinho apontando isso, em conjunção com o Sol. Então, reforçando que ela tinha um lado bastante racional, bastante prático, bastante exigente. Como está retrógrado esse Mercúrio, talvez a ideia que ela tinha dela mesma era um pouco distorcida. Lembra quando os trânsitos de Mercúrio eles estão retrógrados com relação ao ponto de vista aqui na Terra, que a gente fala, cuidado com a comunicação, você pode ser mal entendido, dá erro na comunicação eletrônica, então e-mails, WhatsApp, etc., então, aqui, como mapa pessoal, ela pode ter uma visão errada de si mesmo, distorcida de si mesmo, no sentido de se sentir sempre errada e que ela sempre tem que buscar, que ser melhor, que buscar a perfeição, que se superar, né? Esse Mercúrio também ele é regente do signo solar dela de Virgem e ele é também regente do signo ascendente dela, Gêmeos. Então, o ascendente dela se volta muito para essa questão das artes, né? É muito importante para ela a expressão dela no mundo, o talento dela, ela valorizava muito isso como parte dela mesma, então tinha que ser perfeito, não podia haver erros, né? Isso já vai dar um peso tão grande naquilo que a gente ama tanto fazer, que a pessoa pode realmente arrumar uma forma de escapar dessa realidade com o uso de substâncias, com o uso de drogas, essas coisas. Quando a gente olha aqui a Lua, né, da Amy Winehouse, que está em Capricórnio, ela já vai falar de uma Lua que teve, de uma certa forma, a ausência do pai e da mãe na vida dela. Não no sentido literal, mas no sentido psicológico. Às vezes acontece no sentido literal também, tá, pessoal? Dependendo da pessoa, dependendo do mapa. Mas no caso dela, como ela foi criada, né, pelo pai e pela mãe dela, então assim, é uma ausência desse pai, dessa mãe, no sentido psicológico, uma carência de nutrição, né, uma carência de afeto,
uma carência assim de carinho. Isso não quer dizer que o pai e a mãe não deram esse carinho, não deram esse afeto, mas é como ela mapeou aquilo logo nos primeiros segundos, desde quando ela era bebezinha. Qualquer ausência da mãe ou desse pai, ela marcou no cérebro dela uma ausência e uma carência. Alguns outros temperamentos, uma lua em câncer, por exemplo, mesmo que a mãe saia, deixa de dar de mamar para atender um telefonema, uma lua em câncer não vai ter a mesma percepção do meio, de falta da mãe, do que quem nasceu com uma lua em Capricórnio, que é uma lua mais carente, que vai marcar aquele fato da mãe ter tirado essa criança do peito e atender o telefone de uma forma totalmente diferente, de uma forma assim como se fosse uma ausência mesmo. Então, fica marcado na alma aquela carência, né? Porque a lua vai falar da nossa alma também, do nosso passado, e até de outras vidas, para quem acredita, no meu caso, eu acredito. Então, assim, é uma alma que já veio com algumas carências, com alguma questão, assim, emocional forte, no sentido de ausências, né? Privações afetivas. Tá em conjunção aqui com o planeta Netuno, que vai dar mais insegurança ainda, que vai achar que qualquer coisa que acontece também na família pode ser culpa dela. Você lendo a biografia dela na Wikipedia mesmo, você vê que o pai tinha uma amante e ela e o irmão, na verdade, todo mundo na família sabiam, e eles mesmos chamavam essa amante do pai de a mulher do papai no trabalho, né? Então, isso para uma criança, mesmo que seja encarado com uma certa naturalidade, né, entre aspas, vai marcar alguma coisa esquisita no relacionamento familiar dela, ela com o pai em relação com a mãe, né? Então, ela já vai ter como uma criança, ela já vai ter uma ideia diferente do que é um relacionamento homem-mulher, que foi o exemplo que ela teve em casa de pai e mãe, né? Então já vai ser uma coisa assim esquisita e que depois foi transportado para o relacionamento que ela teve, que foi bem problemático com o marido dela, que acho que foi produtor musical dela. Agora eu li a biografia, mas eu já esqueci. Bom, ele trabalhava com ela, daí eles se separavam e tiveram uma relação bem complicada. Foi ele que introduziu ela para esse mundo das drogas e ele era dependente químico, acabou que ela também ficou dependente química. E aqui, assim, esse Netuno e essa Lua estão na casa 7, que é a casa do casamento, tá? Então, ela já atraiu para ela um marido que também tinha uma dependência química. Essa Lua Netuno, ela vai falar de dependência química, ela vai falar da possibilidade, né, gente? Não é todo mundo que tem Lua Netuno que vai desenvolver alcoolismo ou dependência química nem nada. Netuno é um planeta que ele está ligado à espiritualidade, à devoção, à mediunidade, à sensibilidade artística. Ela se voltou muito para a sensibilidade artística. Na questão espiritual, eu não sei qual era a visão espiritual dela. Pode ser que que ela era muito ligada nessas questões, pode ser até que ela era médium, e alguns médiums também não conseguem não percebem que são médiums e aí acabam sofrendo obsessões espirituais sem saber que estão sendo obsediados e acabam também indo para esse lado das drogas, do álcool, da compulsão por comida e tudo, né? Se a gente não orar e vigiar, a gente o tempo inteiro, a outra dimensão está sempre aqui, passando por aqui nesse mesmo minuto, né? E a gente é visível por alguns obsessores quando a gente está na mesma sintonia. Então, assim, não é que é culpa dos obsessores, ela estava, de alguma forma, ligada nessa energia, estava nessa sintonia, e aí as coisas acontecem, né? Ela é uma alma muito sensível, a que a gente vê com essa Lua Netuno. E não só por essa posição Lua-Netuno, mas todos os planetas pessoais da Amy Winehouse têm um toque, são tocados por algum aspecto de Netuno. Então, a gente vê aqui a Lua Netuno, né? Estão em conjunção. Então, uma pessoa que se doava, podia até se doar demais para o outro, tá? Esse Netuno, ele faz uma quadratura, tá vendo? Esse aspecto vermelhinho aqui, com o Sol dela e com Mercúrio, que também são planetas pessoais. Então, já pegou 3, né? Já pegou Lua por conjunção, Sol e Mercúrio por quadratura.
E pega também Marte e Vênus, que são outros planetas pessoais, com bom aspecto, com trígono. Mesmo sendo bom aspecto, é muita energia netuniana, acho que para um ser humano suportar. É muita sensibilidade, é muito talento, é muita espiritualidade. E como forma de escapar de tudo isso, talvez tenha sido muito forte nela tudo isso, ela arrumou alguma forma de escapar disso, um escapismo, né? Netuno vai falar muito de escapismo. E ela acabou se drogando, né? E para acabar até da própria autocobrança, que também é muito forte nela, né? Com esse Sol e Mercúrio aqui em Virgem, né? Para até conseguir se apresentar, para conseguir abaixar um pouco aquele sensor interno, sabe? De não tá errado, não tá perfeito, e aí ela conseguir realmente exibir o talento que ela tinha, né? Aquela voz maravilhosa que ela tinha, e aí ela conseguia se soltar mais no palco, entendeu? Com o uso de drogas. Aqui, a casa 6 é o trabalho, o dia a dia dela. Olha como era importante o trabalho para ela. Olha como essa casa é imensa, né? E tem os planetinhas Plutão, Saturno, Júpiter e Urano. Então, no trabalho, extremamente criativa, tinha super insights, estava sempre querendo mudar alguma coisa, transformar profundamente o meio que ela vivia. Aqui, Saturno, sempre naquela cobrança, ela não tinha medo de trabalho duro, ela gostava de trabalhar e para conquistar aquilo que ela queria, né? Super generosa e com possibilidades de crescimento no trabalho, né? Ela cresceu, ela foi reconhecida, ela não teve falta de trabalho para ela, né? Nesse sentido, logo que ela ficou conhecida, ela era muito requisitada e ela teve muita sorte, né? E o trabalho dela foi conhecido pelo mundo, porque a casa 10 dela, o meio do céu, está em Aquário. Urano, esse planetinha aqui que está na casa 6 do trabalho, está na casa 6. Então, assim, o trabalho dela acabou que ela conseguiu mostrar esse trabalho, esse esforço dela para o mundo, né? Ela conseguiu. Que mais que a gente tem aqui para falar sobre ela? Eu acho que é basicamente isso, assim, porque um mapa, se a gente for analisar tudo, demora mais ou menos 1 hora, que é o que eu demoro quando eu estou com algum cliente. Então, é 1 hora de análise desse mapa natal e mais 1 hora para fazer as previsões da pessoa. Então, são 2 horas de consulta, né? E para isso você tem que estudar muito. Então, a gente faz o recorte da personalidade, dos relacionamentos, do relacionamento familiar, né? O relacionamento familiar dela, essa Lua Netuno, pode ser também que ela sentia um certo distanciamento psicológico da família, né? É como uma idealização, assim, ela não queria reconhecer também as falhas daquele pai, daquela mãe, ao mesmo tempo que ela via, ao mesmo tempo que ela não queria ver. Netuno é como se fosse uma névoa, assim, cobrindo os olhos da pessoa, e aí ela tem a liberdade de achar o que ela quer, de idealizar, né? Então, eu não quero ver os defeitos do meu pai e da minha mãe, eu não quero dar importância que meu pai tem uma amante, tá tudo bem. Só que aquilo vai marcando, ficando no inconsciente, ficando na alma, né? Eu não sei qual foi as questões dela com o marido, mas pode ter sido também ciúmes, medo de perder, né? Vamos ver aqui quem rege a casa 7 dela. Então, a gente tem uma Lua Netuno aqui, uma lua que faz mau aspecto com o Sol, então já aqui, Lua e Sol em quadratura já vai mostrar uma relação de conflito entre o pai e a mãe. Bom, se não tivesse, ele não teria uma amante, né? Então ela já percebeu esse masculino Sol e esse feminino mãe da Lua em conflito dentro dela mesma, né? Porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então ela já percebeu um conflito ali dentro dela e que ela viu no pai e na mãe, provavelmente não querendo viver as mesmas coisas no relacionamento amoroso dela e sendo que ela acabou, muito provavelmente ela acabou vivendo, tá? Vamos ver. O regente da casa dela, 7 dela, que é Sagitário, o regente Júpiter, está aqui em Sagitário mesmo, na 6ª casa. Então, assim, olha só, ela trabalhou
com o marido, tá vendo? Casa 7, casamento. Casa 6, trabalho. Ela trabalhou com esse marido, tá com uma conjunção aqui com Urano, ou seja, podem ter tido choques de ideais aqui no trabalho. Um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outro, e nenhum muito que concordava com o outro também. Rolou uma tensão aí por conta do trabalho, né? Acho que eles não acordavam muito naquilo que eles deviam fazer. Vamos ver o que mais. A Amy, se a gente for ver aqui pela numerologia também, ela é um número 8 de destino. Se a gente soma 14 de setembro de 1983, a gente soma um 8. O 8 é um número das pessoas que têm o destino voltado para tudo aquilo que é justo. Então, são pessoas que elas buscam muito a justiça. Isso quando o 8 está bem, tá? Está bem polarizado. São pessoas que elas querem ver justiça em tudo. Elas têm uma ambição positiva no sentido de querer crescer, de querer empreender. A Amy conseguiu isso, ela conseguiu, né, crescer, ganhar muito dinheiro, ser reconhecida. Ela conseguiu materializar o sonho dela, né? O lado, assim, aí ela, desculpa, estou confundindo aqui. O 14, do dia do nascimento dela, as pessoas que nascem no dia 14, tem aquilo que a gente chama uma dívida kármica com relação ao uso do dinheiro. Então, são pessoas que em vidas passadas, né, abusaram no sentido de podem ter roubado o dinheiro de outras pessoas, ou podem ter usufruído daquilo que não era delas, não querido trabalhar, né? Querer só pegar aquilo que é dos outros, aquilo que é fácil. E nessa vida elas vêm para equilibrar essa energia, né? Elas vêm para... Tanto que a carta que rege o número 14 é a carta da temperança, né? Que é um anjo que está... Deixa eu aqui mostrar para vocês, parar de dividir a tela. A carta da temperança, ela é um anjo que está equilibrando as águas de duas copas, né? De duas taças. Então, todo mundo que nasce no dia 14 deve equilibrar entre os desejos, as paixões, né? Aquela vontade de abusar do dinheiro do outro e o trabalho. Então, você deve conquistar suas coisas através do seu trabalho, do seu esforço, equilibrar os seus desejos intensos com relação à grana, as suas paixões, né, com relação a dinheiro, aquela ambição, aquele lado ruim da ambição com relação a dinheiro, né? Então, ela nasceu na temperança também. A temperança não vai falar só disso, né, pessoal? Como o arcano do tarô, vai falar que ela nasceu para equilibrar as emoções nela, né? Porque aqui está um anjo com o pé na água, equilibrando águas. Águas, no esoterismo, está relacionado a emoções. Então, ela nasceu para equilibrar as emoções internas dela. Só que foi muito difícil ela equilibrar essas emoções, porque ela era muito netuniana. O Netuno não só aspectou todos os planetas pessoais dela, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, como também é um Netuno angular, é um Netuno que está numa casa 7. As casas angulares, que são a 1, 4, 7 e 10, elas são muito fortes na astrologia, né? Elas têm um significado bastante significativo na vida da pessoa, os planetas que estão ali, né? E ela é uma pessoa que a gente considera netuniana, ela veio para equilibrar essas águas, né? Através da arte dela, através da espiritualidade, só que ela ficou soterrada nessa emoção. Soterrada não, ela ficou afogada, né? Acho que é uma palavra melhor. Ela ficou afogada nessas emoções e ela não conseguiu sair. E aí ela abusou, ela acabou se drogando e ela acabou se matando, né? De uma certa forma, é um suicídio, mesmo que tenha sido um suicídio inconsciente, né? Que não tenha sido aquela vontade consciente, não, planejada, eu vou me matar, vou tomar veneno, ou vou cortar os meus pulsos, não. Ela foi buscando isso na forma como ela viveu a própria vida, né? O 14 também soma um 5 na numerologia.
Então, ela tem um número psíquico 5, isso significa que ela era uma pessoa... Quando o 5 está bem, é uma pessoa aventureira, uma pessoa que expande conhecimento, quer expandir experiências, quer viver de tudo, quer curtir a vida, são pessoas alegres, magnéticas, que são muito versáteis, são muito flexíveis, têm carisma, acabam conquistando as pessoas com seu jeito livre de ser, aventureiro de ser, né? Só que, ao mesmo tempo, vou dividir aqui a tela de novo, para mostrar o mapa dela, se for preciso, né? Então, são pessoas que têm o espírito da aventura dentro do coração delas, né? E que são muito livres, são almas muito livres. E o aspecto ruim do 5 é quando a pessoa ela não quer compromisso de jeito nenhum. Então, assim, ela quer tanto a liberdade que ela acaba fugindo de qualquer compromisso. Eu acho que a Amy, o compromisso que ela fugiu foi fugir dela mesma, do compromisso que ela tinha com ela mesma. Lembra desse nodo aqui? A cabeça do dragão, o nó do norte no mapa dela está em Gêmeos na casa 1. Então, ela tinha que se resolver. Ela tinha um compromisso nessa vida, um dharma, uma missão de se resolver com ela mesma, né? Porque quando a gente nasce aqui com o nosso mapa, né? No caso dela, esse aqui, a gente tem a missão de transcender esse mapa, o que é muito difícil. Não vou falar que é fácil, mas até no livro Autobiografia do Yogi, né, do Yogananda, ele no começo não acreditava em astrologia, achava que era tudo besteira, até que o guru dele convenceu ele nesse sentido. E ele acabou vendo que a astrologia de fato tinha sentido e tinha correlação com a vida dele. Só que ele percebeu que a gente não pode ficar escravo dessas condições do mapa, porque quando a gente nasce em sintonia com esse mapa. Então a gente é aquilo, a gente é tudo isso quando a gente nasce. Só que o nosso dever é a gente transcender, né? A gente ir além das nossas fraquezas, daquilo que é difícil para a gente, do nosso desafio. Então ela nasceu com esse desafio de olhar mais para ela, de cuidar dela, e ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu. E assim, Saturno na 6, aqui é um planeta kármico, ele está na casa da saúde, na casa da doença. Ela tinha que ter cuidado da saúde dela, cuidado do físico dela, mas ela foi muito para o lado ruim do 5, da data de nascimento, né? 1 mais 4 soma 5, e ela acabou adquirindo compulsões, que no caso dela foi com as drogas, foi com o álcool, né? Ela tem aqui um Quiron na casa 12, né? Então, o planeta Quiron é aquela ferida que a gente tem na alma, que a gente ainda não conseguiu curar e que a gente passa a vida querendo ajudar as outras pessoas. Então, na 12, na casa de peixes aqui, muito provavelmente ela tentou salvar muita gente das mesmas coisas que ela sofria, mas ela não conseguiu nem salvar ela mesma, né? Então, ela não cumpriu o dharma dela. Provavelmente ela vai nascer de novo com condições parecidas, e ela vai ter que trabalhar tudo isso nela, né? E é isso, pessoal, do mapa da Amy. Eu fico por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.